Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de janeiro de 2023, um novo ano que se inicia, um novo mês que se inicia. Vamos torcer para que hoje a gente já comece com o pé direito, para que esse mês e no resto da temporada a gente seja bem lucrativo. Então antes da gente começar com as nossas análises, um feliz ano novo a todos, que 2023 seja um ano abençoado, com muitos lucros para vocês e que vocês continuem aqui com a gente, espero que estejam gostando do nosso trabalho. Como a gente sabe, se vocês gostam, com o botão de like nos comentários, tragam aí, né, o que você acha que a gente deveria melhorar, o que vocês vêm gostando que a gente vem trazendo para vocês, mas acima de tudo, clica no botão de joinha, meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, para a gente começar o ano aí com o pé direito, beleza? Não esquece de ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de apostas esportivas, para que eles conheçam, né, o novo esporte, a NBA, e mais do que isso, sejam lucrativos também além do futebol. Então vamos começar aqui com as nossas análises, não sem antes deixar o convite para vocês aqui do lado, nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, cobramos aí metade do preço da concorrência, conheçam, só chamar no WhatsApp lá. Além da gente trazer palpites extras, a gente traz muito conteúdo exclusivo, feito por nós mesmos, conteúdos digitais, para vocês iniciarem bem aí nas apostas esportivas em NBA, conhecerem as equipes, conhecerem os mercados e mais do que isso, os pontos fortes e fracos de cada uma delas, onde explorar e muito mais. Para quem está começando, ó, é o conteúdo excelente, lembrando que ele é atualizável e todo mês a gente vai trazer um material especial novo para vocês. Já fizemos o nosso guia da NBA para essa temporada, já fizemos também a cartilha onde explorar cada uma das equipes e a gente vai começar a lançar vídeos exclusivos para o grupo VIP, né? Ensinando a mexer nas ferramentas que a gente utiliza para poder coletar dados de uma forma rápida e fácil. Mas chega de enrolação, bora aqui para análise de Denver e Boston Celtics, filtramos aqui a nossa melhor opção para vocês e nesse jogo, ele é o famoso, né, jogo over ou nada. É aquele famoso jogo que tem tudo para ser over e se você pensar em cogitar, trabalhar com abaixo de, independente das linhas, é melhor não fazer. Se você gosta do método de acima de, invistam acima de 228,5 pontos para essa partida. Pontos totais, né? É o nosso palpite. E por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, vamos aqui explicar por que a gente gosta dessa entrada para vocês, mas antes vamos deixar aqui a game log, né, dos últimos 10 jogos do Denver Nuggets jogando dentro de casa. E depois a gente passa aqui para a game log dos últimos 10 jogos do Boston Celtics. Beleza? Bom, estamos falando do famoso jogo, como eu disse para vocês, over ou nada. Digo, é claro que as linhas são razoavelmente altas, mas ou você se arrisca no over, em um jogo como esse eu nem penso em investir no under. Isso porque estamos falando de dois dos times mais overs da liga. Boston e Denver são top 3 de melhores ataques da NBA e top 3 em aproveitamento nos arremessos. Para nos ajudar, Denver é uma das 10 piores defesas da NBA também, o que pode facilitar para que as coisas aconteçam por aqui. Boston vem marcando 118,8 pontos por partida, é o segundo time com mais bolas de 3 por jogo na NBA e top 10 em aproveitamento nesse tipo de arremesso. Denver, por outro lado, tem algumas dúvidas importantes para hoje que podem impactar no resultado da tip. Aaron Gordon, Jamal Murray e Bruce Brown são dúvidas, pelo menos Aaron Gordon e Jamal Murray precisam jogar para que esse over seja possível. Denver é o time com melhor aproveitamento em bolas de 3 de toda a NBA, mas encaram hoje um adversário que sabe defender o perímetro. Por isso, a importante presença do Aaron Gordon, que junto do Jokic precisam pontuar bem no garrafão do Boston para que hoje a gente tenha uma noite especial. Lembrando que o Jokic até por isso é uma boa pedida para hoje também. Denver marcou ao menos 120 pontos em seus últimos 3 jogos em casa consecutivos, e em 4 dos últimos 5 jogos gerais também. Boston também foi ótimo nos últimos 5 jogos, com mais de 120 pontos marcados por jogo e todos os últimos 5 jogos deles ultrapassaram os 225 pontos totais, o que nos coloca em uma boa posição para esse over hoje. Até porque nenhum desses times tinha o nível ofensivo que o Denver Nuggets tem para contribuir com essas linhas e jogar em over totais, a gente precisa de 2 times pontuando bem. As duas equipes já se enfrentaram nessa temporada e tivemos 243 pontos totais no duelo. O grande ponto é que são 2 times ofensivamente incríveis, com 2 dos 3 melhores jogadores da NBA na temporada, Jokic e Tatum, e muito poder de fogo, com pelo menos uma dessas defesas sendo colocada como uma das piores da NBA. O cenário é ótimo e acho difícil que as duas defesas funcionem ao mesmo tempo hoje e muito menos que os 2 ataques falhem ao mesmo tempo hoje também. Alguém
deve puxar essas linhas para cima, e o outro minimamente deve ser um bom complemento para que a gente ultrapasse essa linha indicada. Então, só repetindo para vocês, o jogo entre Boston e Denver Nuggets, jogo que acontece em Denver, a gente vai trabalhar com acima de 228,5 pontos totais. Fechado. Bora pular aqui para análise entre Memphis Grizzlies e Sacramento Kings, jogo que acontece em Memphis, com Memphis Grizzlies jogando como mandante. Aqui a gente tem muitas possibilidades para poder investir, eu diria que possibilidades até maiores do que o jogo entre Denver e Boston Celtics, mas eu decidi trazer a minha preferida para vocês e já adianto que tem palpite extra também no nosso grupo VIP. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos e bora para análise de Memphis e Sacramento Kings. Bom, a NBA recentemente está sendo bem complicada trabalhar com vencedor, com handicap negativo e coisas do tipo. Eu acredito sim que o Memphis é favorito para essa noite, tá? Mas eu acho que a gente tem tantas coisas na frente melhor para a gente investir que não tem como a gente indicar outras coisas. Inclusive, a gente vem tendo bastante sucesso recentemente com linhas de jogadores, principalmente pivôs aqui no YouTube. Porém, hoje, né, a gente vai pegar um jogador que a gente explorou bastante recentemente, teve bons lucros, mas que tem tudo para ter um under nessa partida. Então, para o jogo de hoje, sim, a gente vai trabalhar com um under de jogador. A gente vai indicar aqui um abaixo de 19,5 pontos do Domantas Sabonis. Então, abaixo de 19,5 pontos do Domantas Sabonis é o nosso palpite para hoje. Então, ele tem que fazer 19 pontos ou menos para essa tip bater. Vamos pegar aqui a game log dele nos últimos 10 jogos contra o Memphis Grizzlies, enquanto a gente justifica o porquê que essa entrada faz sentido. Bom, a gente fez ontem, né, um palpite semelhante, trabalhando com abaixo de 25,5 pontos, rebotes, mais assistências do Jonas Valanciunas, que é um jogador com características até que parecidas do Sabonis, jogam na mesma posição e a gente bateu com sobras. Mas hoje a gente vai trabalhar só na linha de pontos do Sabonis, porque eu acho que em rebotes ele ainda pode sim ser produtivo, apesar do confronto duro contra o Steven Adams e também contra o Jaren Jackson Jr. no garrafão. Mas por que a gente acha que ele não passa dos 19 pontos? Bom, o Sabonis enfrentou 2 vezes nessa temporada o Memphis, o que são 2 jogos totais dele contra esse adversário com a camisa do Sacramento Kings na carreira. Ele teve média de 10 pontos e não marcou mais que 11 em nenhum deles. Ele não só não pontuou bem, como foi subutilizado. Ele teve uma média de 7 arremessos nessas partidas, sendo que sua média é de 12,7 arremessos por jogo nos últimos 10 jogos. Isso mostra como pontuar no centro contra o Memphis Grizzlies não é uma boa ideia. Memphis é a terceira melhor defesa de paint da NBA e um dos 3 times que menos sofrem pontos de paint em toda a liga. Além disso, são a 4ª melhor defesa da NBA geral e a melhor defesa da liga jogando dentro de casa, além do segundo time que dá mais tocos por jogo em toda a NBA. Eles têm a melhor eficiência em defesa de arremessos a menos de 5 pés de distância e a 2ª melhor eficiência em arremessos entre 5 e 9 pés, que são as distâncias que o Sabonis mais executa seus arremessos. Então a gente decidiu fazer esse filtro e trazer análise para vocês. Sabonis tem média de menos de 15 pontos contra o Memphis nos últimos 10 jogos na carreira. Considerando que ele fará um jogo hoje, fora de casa, contra um rival que defende bem seu setor e defende muito mal a linha de perímetro de 3 pontos, porque eles são o 5º time que mais sofre bolas de 3 por jogo, acredito que ele será uma das últimas opções ofensivas dos Kings, já que eles gostam muito da bola de 3 e eles têm ali o Kevin Huerter, o De'Aaron Fox, o Malik Monk, que ainda não foi confirmado, o Barnes, entre outros jogadores que são shooters, que têm um encaixe melhor para pontuar contra esse Memphis Grizzlies, que no garrafão são ali praticamente impenetráveis. Então não só eu acho que o Sabonis vai ter poucos arremessos, como ele vai enfrentar um adversário que historicamente vem deixando ele em linhas baixas e tem um ótimo aproveitamento em defender esses arremessos de curta distância, que são os principais, né, que ele sabe fazer. Zion, Valanciunas, Ayton e até Giannis Antetokounmpo não passaram de 20 pontos dentre os confrontos recentes que o Memphis teve em casa contra jogadores de garrafão. Todos eles ficaram em under nas linhas de pontos deles e vejo o Sabonis hoje fazer o mesmo, porque ele não é uma peça ofensiva imprescindível, como por exemplo é o Zion para o Pelicans, é o Giannis ali para o Milwaukee Bucks e etc. Claro, hoje o Memphis Grizzlies pode estar um pouquinho mais cansado porque eles jogaram ontem, mas ainda assim acho que passar de 19 pontos para o Sabonis
É muita coisa. Agora, se você confia na defesa do Memphis, mas não quer trabalhar ali com a pontuação do jogador, eu vou tentar indicar para vocês aqui uma pontuação total, um abaixo do Sacramento Kings. Acho que as linhas deles estão muito altas. Sim, tem tudo para ser um jogo bem pontuado, mas eu acho que abaixo de 121,5 pontos dos Kings também pode ser interessante. Se a gente for olhar aqui a game log do Memphis Grizzlies jogando dentro de casa recentemente, eles só sofreram mais de 121 pontos. Para os seus adversários jogando dentro de casa, sofreu mais de 120 pontos 2 vezes. Contra o Phoenix Suns, é verdade, foi recentemente, e contra o Brooklyn Nets lá atrás. Mas a gente está falando de duas equipes aí com eficiência ofensiva muito alta, sendo que o Brooklyn Nets é o melhor aproveitamento em arremessos de toda a NBA. De resto, se a gente for fazer aqui um recorte dos últimos 10 jogos, eles têm 101 pontos sofridos contra os Pelicans, 101 contra os Bucks, 103 contra o Atlanta, 103 contra o Detroit, 102 contra o OKC, 93 contra o Heat, 109 contra o Philadelphia, 111 mais uma vez contra o New Orleans Pelicans e tiveram inclusive um confronto em casa contra o Sacramento Kings, onde eles também sofreram menos de 120 pontos, sofrendo 113 do Sacramento. Então a gente tem aqui um cenário muito bom para trabalhar com esse abaixo D. Eu considero que essa equipe aqui ela tenha alguns riscos a mais do que a equipe ali do Domantas Sabonis, justamente porque o Kings e o Memphis são dois times que gostam de acelerar o jogo. Então, às vezes, mesmo que eles não estejam com a eficiência em dia, o jogo rápido fornece muitos arremessos e às vezes você consegue compensar a falta de precisão no excesso de chutes, né? Então, esse é o meu ponto de preocupação, mas ainda assim acho que também é uma tip interessante, além também, né, de tip de jogador que a gente já indicou lá no nosso grupo VIP a respeito do Memphis Grizzlies. Então, se você quer palpite de jogador do jogo entre Memphis Grizzlies e também palpite, análise do jogo entre Washington Wizards e Bucks, chamem lá no WhatsApp, a gente sempre deixa um jogo por rodada para poder analisar exclusivamente para a galera do VIP, mas desde já quero agradecer a audiência de vocês, espero que esse ano seja maravilhoso para todos nós e amanhã temos mais jogos para poder trazer para vocês, um calendário mais recheado, beleza? Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!